PSD, PSD, PSD. Muito bem. Para já não vou assustar ninguém, tenho aqui muitas folhas, mas não vou demorar muito. Vão perceber porque é que eu tive de trazer tantas folhas. Bom, não é porque temos eleições autárquicas, não é mesmo, quem me conhece sabe que é assim. Eu sempre que chego a um local, e isto vem desde o tempo em que fui Presidente de Câmara, cumpro a regra protocolar de uma forma religiosa. E, portanto, aqui, protocolarmente, começo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Batalha. Só não começava por ele se tivesse o Presidente da República, o Primeiro-Ministro ou o Presidente da Assembleia. E por isso, um cumprimento especial, naturalmente, ao Presidente da Câmara da Batalha, um segundo cumprimento à mesma pessoa, porque é o nosso candidato a voltar a ser o Presidente da Câmara da Batalha, e o terceiro cumprimento, que já antecipadamente lhe posso dar os parabéns pela vitória, porque é também o futuro Presidente da Câmara da Batalha. Não é, na Batalha, não é uma eleição fácil, apesar do que eu vou dizer. Mas eu ouvi no Congresso do PS o Presidente do PS dizer que o PS se candidata em todas as câmaras municipais do país, que é o único partido que consegue ir a todas as câmaras municipais do país. Que eu saiba, aqui na Batalha, o PS não tem lista. Olha, coincidência, logo passado uma semana, estamos num sítio onde o PS não tem lista, ou seja, é mentira o que ele disse. Um cumprimento à Lina. Lina hat auf Deutsch gesprochen, ich werde auf Portugiesisch sprechen, sonst versteht niemand, was ich hier sage. Ok? E, portanto, um cumprimento à Lina em alemão. Foi aquilo que ela há bocado também fez à Konrad Adenauer Stiftung, quer dizer, Fundação. Um cumprimento ao Presidente da Distrital de Leiria, à Professora Graça Carvalho, Presidente do Instituto Sá Carneiro, ao professor Mota Pinto, Presidente do Congresso, e agora como eu começo a falhar e a haver pessoas que começam a ficar, enfim, melindradas porque eu não vou a todas. A Isaura Moraes, Vice-Presidente do Partido, eu peço desculpa se protocolarmente falhei aqui. E, naturalmente, um cumprimento muito especial à doutora Manuela Ferreira Leite. A Lina pediu aqui uma salva de palmas de pé, muito justamente, mas eu gostava de, aqui em conjunto, fazer uma mínima, pequenina reflexão através de uma pergunta. Porque é que, há bocado, quando a Lina pediu para todos saudarmos e batermos palmas de pé à doutora Manuela Ferreira Leite, é automático, toda a gente faz, é uma coisa absolutamente pacífica. Porquê? Porque é que acontece isto da doutora Manuela Ferreira Leite, não acontece com toda a gente. Eu aqui recordo uma coisa muito recente, que foi em homenagem ao Dr. Francisco Pinto Balsemão. E o Dr. Pinto Balsemão, no discurso que fez na sua homenagem, portanto está há 2 ou 3 dias, disse que da forma como a sociedade tem evoluído, em que nós temos muita dificuldade em prever o que vai ser ou para onde está a caminhar a democracia, e que a única segurança que nós temos é agarrar-nos aqui a um princípio, que é cada vez mais importante se quisermos segurar a sociedade. E esse princípio, diz o Dr. Balsemão e bem, é a ética. A razão pela qual vocês todas e todos se levantaram com a maior das tranquilidades a bater palmas à doutora Manuela Ferreira Leite é porque ela respeitou este princípio durante toda a sua carreira até ao dia de hoje. E fazem-no por outra razão. Ela fez-lo, mas nós temos consciência que há cada vez mais gente na política a não o fazer e não o cumprir, e por isso ela ainda tem mais valor quando em comparação com aquilo que é a tradição habitual. Nunca a doutora Manuela Ferreira Leite empurrou quem quer que seja para conseguir passar ela. Nunca exagerou naquilo que pudesse ser a ambição de chegar aqui ou acolá. Chegou por valor próprio, respeitando as regras de ética, respeitando os valores, e é assim que deve ser. É por isso que hoje, agora, colhe o benefício de ter uma vida dessa forma.
Eu queria, naturalmente, saudar depois as mulheres sociais-democratas e todas as mulheres que aqui estão. E tenho também aqui tinha uma dúvida, como há bocado a doutora Manuela Ferreira aqui também referiu, sobre a questão das cotas, por exemplo. Eu, no princípio, achava que era algo demasiado forçado, porque podia haver circunstâncias em que, a dada altura, metíamos uma mulher apenas porque é mulher, quando até tínhamos em alternativa, eventualmente, um homem que podia ser melhor que aquela mulher em concreto. Hoje, devo dizer, e não fica mal, enfim, nós não somos donos absolutos da verdade, e hoje devo reconhecer que, se não tivéssemos este princípio em Portugal, nós hoje ainda continuávamos lá atrás e as mulheres não passavam. E, portanto, não é norma, em minha opinião, não é norma para fazer ad eternum. Mas confesso que reconheço que é uma norma que, vigorando durante alguns anos, corresponde a um abrir a porta que está fechada para depois o mercado, se assim se pode dizer, funcionar livremente e depois ou é homem ou mulher, isso aí depois não interessa em função da qualidade de cada um. Mas tem de haver efetivamente um momento, e esse momento foi lá atrás, em que se tem de forçar. Principalmente, por exemplo, agora que estamos em cima das autárquicas, fazer listas às juntas de freguesia e arranjar mulheres para todas as listas nas juntas de freguesia é particularmente difícil. Está bem, mas é uma dificuldade que temos efetivamente de enfrentar para quebrar esta barreira que existe por razões culturais e pela forma como a sociedade está organizada e permitir que no futuro tudo seja naturalmente mais genuíno e não seja um problema haver 3 mulheres seguidas ou 3 homens seguidos. Lá acontecerá de vez em quando, porque o normal não será assim. E, portanto, eu regozijo-me com o facto de nós estarmos nesse capítulo muito melhor do que estávamos há 10 anos atrás. No entanto, ainda temos um percurso a fazer. E esse percurso é trazer cada vez mais mulheres para a política para que depois, como eu disse, possa o mercado, se assim se pode dizer, funcionar livremente. E nós temos feito esse caminho, mas ainda temos mais a percorrer, ainda não chegamos ao fim. Estamos em eleições autárquicas, e isto é um encontro de autarcas. Eu vou-vos dar um número redondo, eu vou dá-lo redondo, mas sabem quantas pessoas entraram, quantos nomes entraram nos tribunais como candidatos nas listas do PSD, em coligação ou sem ser em coligação? Entraram 64 mil pessoas. Há 64 mil pessoas que são candidatos ou candidatas pelo PSD ou pelo PSD com coligação às próximas eleições autárquicas. Dessas 64 mil pessoas, cerca de 30 mil são mulheres. Portanto, ainda temos a fazer alguma coisa, mas já estamos adiantados relativamente a esse objetivo. E estes 64 mil nomes no PSD, e enfim no PS, apesar de não ser verdade o que eles dizem que vão a todas as câmaras há de andar parecido, nos outros é menos um bocadinho, mostram a importância das eleições autárquicas. As eleições autárquicas, o poder local democrático tem um papel absolutamente determinante naquilo que é a nossa qualidade de vida no dia-a-dia. Há uma ideia que o mais importante é o poder central, é o governo. Não será exatamente assim se nós pensarmos naquilo que é o nosso cotidiano, naquilo que é o nosso dia-a-dia. Naquilo que é o nosso dia-a-dia, as decisões do poder central, do poder local, têm quase tanto ou a mesma importância e às vezes mais do que aquilo que são as decisões do poder central. Por isso, as eleições autárquicas são importantes, porque as decisões que o poder local toma são decisões decisivas para aquilo que possa ser a nossa qualidade de vida e as nossas oportunidades no concelho em que vivemos. E nessa medida, o poder local tomou naturalmente, ao longo destes 40 e tal anos, muitas decisões erradas, como é evidente. Mas no balanço final, o poder local democrático
transformou as nossas aldeias, as nossas vilas e as nossas cidades. São hoje muitíssimo melhores do que aquilo que eram há umas décadas atrás, por ação direta do poder local, mesmo considerando aqueles que tomaram decisões menos acertadas, porque tudo na vida é assim, uns são melhores, outros são piores, mas no balanço final, o poder local democrático é efetivamente uma grande conquista do 25 de Abril. E estas autárquicas são também importantes para o PSD em concreto, justamente pelos resultados desfavoráveis que tivemos em 2013 e em 2017. E, portanto, a implantação territorial do PSD tem de crescer. Destes 64 mil candidatas e candidatos que temos, nós temos de reforçar o papel destas pessoas, daqueles que forem eleitos, no terreno, no dia-a-dia. A grandeza de um partido, e em particular do PSD, decorre dos milhares de pessoas que aqui vamos eleger, muito mais do que as dezenas de deputados que possamos ter. Portanto, o futuro, o do PSD, enquanto grande partido, depende, acima de tudo, daquilo que são os eleitos locais, muito mais do que aquilo que são os eleitos nacionais. Nós temos, neste momento, 64 mil é aqueles que agora se candidatam, mas nós temos eleitos mais de 13 mil pessoas neste momento em funções. Portanto, a importância disto para o partido. Mas a importância de umas eleições autárquicas também não correm ao lado daquilo que é a política nacional. E, portanto, também é importante este resultado de 26 de setembro para aferirmos da aceitação do Governo, da maior ou menor aceitação do Governo. É o que eu tenho dito. Em primeiro lugar, aquilo que as pessoas escolhem não são sequer as ideias, não nos vamos enganar, é a pessoa. Isto é o que conta em primeiro lugar. Quando vai à urna, vota em primeiro lugar, na primeira avaliação que faz, na pessoa. Confia ou não confia na pessoa. Ela é credível ou não é credível? É competente ou não é competente? Esta é a primeira avaliação. A segunda avaliação é, efetivamente, o programa que apresenta. O que é que se propõe fazer? E depois haverá, cada um à sua maneira, uns avaliam mais isto, outros mais aquilo, como terceiro ou quarto elemento. Mas lá no fim também guardam um bocadinho para se estão mais contentes ou mais descontentes com aquilo que é a ação do partido que está no governo. É um fator que também conta. E nesse fator, eu gostaria que as pessoas pensassem naquilo que temos hoje como governação do país. Uma governação que é marcada, acima de tudo, pelo facilitismo e pela irresponsabilidade. Vê-se em muitos casos e em muitos dossiês. Vê-se no novo banco, quando o Governo assinou um contrato em que pura e simplesmente transfere milhares, milhões e milhões de euros para o acionista, sem cuidar sequer de ver se as perdas que ele está a alegar e que dizem que todos temos de pagar com os nossos impostos são devidas ou são fabricadas justamente para serem os nossos impostos a pagar. O mínimo que se exige é que o Governo tivesse conferido a fatura para ver se ela é efetivamente devida ou não. Não conferiu. É o tal facilitismo e a tal irresponsabilidade. Depois temos, por exemplo, a TAP. A TAP soubemos todos ontem ou anteontem que em 2022 vão ser mais 990 milhões de euros para a TAP. A TAP recebeu, em 2020, primeiro 1,2 mil milhões de euros, vou dizer mais devagar, senão a dada altura, as pessoas já tantos milhões de euros, tanta coisa. 1,2 mil milhões de euros, ou 1.200 milhões de euros. Depois recebeu mais 462 milhões de euros já em 2021. Depois mais 500 milhões de euros também em 2021. E agora ficamos a saber mais 990 milhões de euros em 2022. Esta conta dá cerca de 3,1 mil milhões de euros.
E é assim que o Governo trata as coisas. Mais 1.000 milhões para aqui, mais 1.000 milhões para acolá. De qualquer maneira, é o tal facilitismo e a tal irresponsabilidade. Não reestruturou nada que se visse da TAP e o pouco que possa eventualmente reestruturar. Já não falta quem dentro da TAP queira fazer greve para ver se recua naquilo que possa ser qualquer laivo de reestruturação que o Governo queira fazer. Temos perante nós, portanto, uma empresa que ao longo destes anos todos nós temos pago os nossos impostos aos milhões, agora vão esta bolada enorme e agora há de continuar assim no futuro, porque temos um Governo que tem um tabu, que acha que deve ser público, pode pagar os salários que quiser, pode ter os custos que quiser, pode funcionar como quiser. Cá está o povo português para pagar, seja qual for, a fatura. Esse facilitismo e essa irresponsabilidade nota-se também na nomeação de familiares e na nomeação de militantes do PS, aquilo que se chamam, como em português se diz, boys do PS, não é? Para os cargos públicos, numa preocupação maior de controle do poder por quem lhe é próximo, do que por escolhas de eficácia que possam gerir bem a coisa pública. Nota-se o mesmo facilitismo quando aprovam uma lei na Assembleia da República, que felizmente o Presidente da República vetou, em que há 6 presidentes de Câmara que não cumpriram a lei, e portanto se não cumpriram a lei são 5 do PS e 1 do PCP, o PS e o PCP têm a maioria na Assembleia, mudam a lei, quem não cumpre não tem penalidade nenhuma. O tal facilitismo e a tal irresponsabilidade. Se é do PSD, se é do CDS, cumpre. Se é do PCP ou do PS, se não cumprir logo se vê. Ou num aumento, por exemplo, dos funcionários públicos de forma discriminada. Ou seja, uma coisa é ter critério na admissão dos funcionários públicos, onde eles efetivamente faltam. Outra coisa é iludir os números do emprego, ou do desemprego neste caso, metendo funcionários públicos sem critério. Mas o mais notório, e por isso é que eu tive de trazer estas folhas todas, o mais notório é o anúncio de facilidades que o Primeiro-Ministro e que o Governo fazem em cada canto e em cada esquina. O Primeiro-Ministro António Costa usa a bazuca para fogo de artifício de facilidades e ilusões, ao género da bandalheira socialista que já nos levou à bancarrota. E agora, não sei se têm noção disto. Os próprios portugueses não sei se têm noção disto. Isto são os milhões que o Dr. António Costa anunciou nos últimos tempos aos portugueses. 330 milhões para comboios, 554 milhões para o metro de Lisboa, 723 milhões para ligações ferroviárias, 66 milhões para o metrobus no Porto, 139 milhões para o metro do Porto, mais 219 milhões para o metro do Porto, mais 50 milhões para uma ponte no Douro, mais 2.750 milhões para a habitação. Só aqui já estão 4,8 mil milhões. Mas há depois também 900 milhões para a educação digital nos Açores, 750 milhões para a modernização dos centros de formação do IFP, 5 mil milhões para a qualificação e competências, mais 6.650 milhões. Não chega, porque temos mais 463 milhões para os cuidados de saúde primários, 205 milhões para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, 85 milhões para a reforma da saúde mental, 196 milhões para equipamentos do Hospital do Seixal, Sintra e Lisboa, 89 milhões para o Serviço Regional de Saúde na Madeira, 300 milhões para a transição digital na saúde, 15 milhões para a área da saúde na região autónoma da Madeira, 30 milhões para o Hospital Digital na região autónoma dos Açores, mais 1.383 milhões. Atenção que as folhas sucedem-se umas às outras. Isto faz-me lembrar quando eu era miúdo e passava por uma feira e via aquelas caminhonetes a vender lençóis e diziam, e leva este lençol, e pelo mesmo preço não leva um, também leva o travesseiro, e ainda leva mais um cobertor e uma chupeta para a criança, leva tudo, e não paga 10, nem paga 9, nem paga 8,
paga 5 e pode levar também ainda um carro para a criança brincar. €186 milhões para projetos ligados ao hidrogénio, 200 milhões para o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, 120 milhões para a barragem do Pisão, 50 milhões para projetos em rios e ribeiras do Minho ao Algarve, 20 milhões para a redução da poluição do Rio Navão, 30 milhões para a segunda fase de apoio a edifícios mais sustentáveis, 606 milhões para ambiente, energia e clima. Mais 615 milhões para o programa das florestas, mais 45 milhões para a rearborização das áreas florestais, mais 93 milhões para a agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, a alimentação e a agroindústria, mais 465 milhões para o setor social. E depois, para a economia e turismo, 1.550 milhões para a capitalização de empresas, 1.364 milhões para a inovação, 715 milhões para a descarbonização, 650 milhões para a transição digital, 630 milhões para a qualificação de recursos humanos, 45 milhões para a bioquímica, 5.054 milhões que o Governo dá. E dá também para a Justiça. Dá 267 milhões para a modernização da Justiça e dá para a Administração Pública. Dá 188 milhões para a reformulação do atendimento dos serviços públicos, dá 70 milhões para os serviços eletrónicos sustentáveis, dá 47 milhões para o reforço do quadro geral da cibersegurança, dá 83 milhões para as infraestruturas digitais mais eficientes e mais seguras e dá também 78 milhões para a transição digital da administração pública na região autónoma da Madeira. Dá ainda 25 milhões para a modernização digital dos Açores e dá 88 milhões para a capacitação da administração pública, 580 milhões para a administração pública e dá mais 257 milhões para o mar e dá para a cultura, 150 milhões para o património cultural, 93 milhões para investimentos em redes culturais e transição digital, 5,95 milhões para a aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes e sistemas de informação para 239 bibliotecas do país, dá ainda 10 milhões para a cobertura Wi-Fi em 50 museus e dá 23,5 milhões para equipamento de projeção digital, de cinema e vídeo, 282 milhões. E depois não especificado. O Governo ainda fala em mais 12 mil milhões para a saúde, 7 mil milhões para as florestas, 1.500 milhões para a PAC e 300 milhões de euros para o mar. É isto. Estão aqui nestas folhas aquilo que nos últimos dias o Primeiro-Ministro António Costa tem andado a fazer, tentando captar a ilusão e comprar os votos para o PS de acordo com isto, que ninguém acredita que possa ser tudo feito. Por isso, é isto que eu digo. Esta é a política do PS. E neste caso concreto agora, é o Primeiro-Ministro, que já não se percebe se é com o fato de líder do PS, com o fato de Primeiro-Ministro, anda a prometer tudo e mais alguma coisa. Não interessa se cumpre ou não, porque é evidente que isto não pode ser cumprido. Isto já tem mais valores daquilo que é a própria bazuca. Muito mais do que isso. Mas o que interessa é andar a semear ilusões para as pessoas, para que as pessoas no dia 26 de setembro votem no Partido Socialista, acreditando que isto vai ser cumprido, quando nós todos temos a certeza que disto muito pouco vai ser cumprido. E por isso, nós temos no dia 26 de setembro de mostrar que isto não é forma de se fazer política, nem de fazer promessas justas e corretas aos portugueses. E que não é verdade aquilo que eu já disse e que o PS diz, que quem não faz isto só sabe governar em austeridade. Portanto, ou se faz isto, ou se anuncia isto tudo, ou se não faz assim. Só sabem em austeridade. Não é isto, porque o PS não conhece a austeridade. Não conhece é o rigor e a responsabilidade, só conhece o facilitismo e a ilusão. Por isso, minhas amigas, temos de mudar de vida. E para nós mudarmos de vida em Portugal, é certo que temos de mudar o Governo. Mas antes de mudar o Governo, podemos e devemos começar a mudar o país a partir do poder local. É isso que eu estou convencido que vamos dar um grande passo já no próximo dia 26 de setembro. Viva o PSD, viva a batalha, viva as MSTs! PSD, PSD, PSD.
Obrigado ao Presidente do nosso partido pela sua intervenção.